Facilita a vida da jornalista que vai escrever. Ela já vai para um desfile sabendo que a cor é aquela, que se não tiver, ela não vai gostar. Facilita a vida de quem vai comprar, o lojista. E facilita a vida do dia a dia mesmo das pessoas. Fala assim, olha, eu não quero, não é um lugar que eu quero preocupar. Então, eu quero vestir para poder me inserir no grupo de morenas e sem sofrer por ser loura. Agora, qual que é o outro lado que tem isso? Quem consegue se libertar disso, constrói e adquire uma coisa que não vende na loja e que não tem preço, que é ser dono do seu próprio personagem. Eu vim para cá com a Kekei, minha amiga, a gente estava lembrando, por exemplo, hoje pode parecer fácil, por exemplo, quando falamos de Leila Diniz, mas quando lembramos de Nara Leão. Então, imagina que naquele período, quando a Nara Leão apareceu, ninguém usava um cabelo como o cabelo da Nara Leão. Ninguém usava o joelho de fora, ela foi colocar as pernas de fora muito antes da mini saia ser inventada pela moda, que foi inventada, sei lá, 8 anos depois. E mais, ela é uma mulher que, enquanto todas da sua geração tocavam piano, ela foi tocar violão, que era instrumento de malandro. Ou falando aqui do Pará, vamos falar da Fafá de Belém. Quer dizer, era normal, em 1976, você ligar um Fantástico e aparecer aquela mulher voluptuosa, com peito de fora, peitão, né? Com vestido branco, descalça, dançando, quando, na verdade, era Elis Regina, de Malha Fria, de Macacão de Malha Fria, do Denner. Então, quem rompe com isso, marca um tempo, e isso não tem preço. Né? Então, assim, não é que é ruim as tendências, elas ajudam muito, ajudam. E essa ruptura vira uma tendência também, agora, então não dá para claro, agora todo mundo vai ter um preço para isso. Quando você rompe e cria um modelo, você tem que escolher se você vai ser a galinha branca para o corte ou se vai ser uma frangona bem gostosa, entendeu? De pescoço pelado. E a moda e a roupa, né, tem esse poder de te dar essa libertação de criar um personagem, mostrar quem você é, né? Isso a gente não tem como negar. É a primeira mídia, a primeira escrita. É uma escrita que talvez a única escrita que você tem domínio. Aquilo que eu quero falar para o meu tempo, o personagem que eu quero ser é naquilo que eu ponho no meu corpo. Então, essa importância é muito grande. E o Ronaldo, até uma coisa que eu estava pensando, porque homem no Brasil, não sei se vocês concordam, é muito travado com moda, né? Tudo assim, a gente já conversou sobre isso, eu acho, que a gente gosta de se divertir, de montar um look, de falar, hoje eu quero ir para uma festa e fazer uma roupa muito louca, etc. E homem hétero, inclusive, em geral, não, vou parecer viado, não pode. Calça skinny, não, é coisa de viado, não dá. E aí, coitados, né? Ficam todos vestidos iguais, não podem se divertir. E o Ronaldo é um homem, pai de família, né? Assim, com vários filhinhos e tudo. Um homem sério, que tem essa liberdade. Você consegue brincar com a moda, né? Bom, você eu vou te falar, a única coisa que eu perco noite de sono é com o meu bigode, entendeu? Agora a roupa não ligo, não. Mas o cabelo você cortou hoje. Não, pois é, aquele cabelo em pé com o bigode era informação demais e me dava muito trabalho. E você chamava muita atenção na rua, de apontar? Olha aquele homem maluco. Deixa eu te dizer, eu nunca prestei muita atenção nisso. Eu lembro uma vez quando eu voltei para o Brasil, estudei, sei lá, fiquei 4 anos em Londres, 2 anos e meio em Nova York. Quando eu voltei para o Brasil, tinha uns dreadlocks. Mas eu te parei na rua para te olhar. Não, parava. Aí uma vez eu cheguei e fui na 25 de março. Cheguei em São Paulo e fui na 25 de março comprar alguma coisa para uma coleção. Tinha pouco tempo que eu tinha voltado. E passou um caminhão de sacolão, assim, de coisas de sacolão. Menina, eles me deram uma surra de tomate. Estava eu e uma amiga. E começaram a gritar aquela música Na Casa do Senhor Não Existe Satanás, sabe? Eu falei, gente, o que é isso? Foi a única vez que eu fiquei meio que em pânico assim, com a história. Eu não entendia por quê, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu mais. Eu acho infelizmente, porque hoje... Eu acho que infelizmente, porque hoje a gente vive uma época de conformismo, assim, estamos todos vestidos iguais, todo mundo com a mesma cara, todo mundo do mesmo jeito, né? E quando alguém tem uma coisa diferente, a pessoa, educadamente, meio de forma francesa, só olha assim. Não, eu gosto é quando xinga, fala, e aí? Quanto você cobra para assombrar uma casa de 4 quartos? Já me perguntaram também. Eu adorei essa também. Tinha esquecido. Carol já passou por situação parecida? De ser muito alta. Eu não posso usar salto alto, porque aí parece estar arrumada demais, ou porque é muito magro. As pessoas isso é uma loucura, né? Está arrumada demais. Até isso já vira uma pressão. Está muito bonita. Salto alto que ela está arrumada demais. Uma pessoa mais baixa põe o salto, está bem. Então, assim, até isso a gente se preocupa, né? E hoje eu me dei o direito de não me preocupar com esse tipo de coisa. Mas a gente passa, por isso que eu digo que sempre tem os dois lados. E levar a moda como liberdade no sentido de expressar a maneira que você está se sentindo, o ambiente onde você trabalha. Eu acho que a moda ela reflete muito quem você é nesses termos. E você identifica alguém, também, né? É a história que eu sempre falo da camiseta de banda, né? É a primeira imagem. O que é uma camiseta dos Ramones? É um ícone de moda que você fala, gosta da mesma banda que
que eu. Pronto, vamos ficar Então, assim, você se veste como uma Suelen, por exemplo, você já tem o preconceito da pessoa, né? Através da roupa que ela está vestindo. Eu acho que você se apresenta, né? Então, é a maneira... Eu estou cartão de visita. É a primeira impressão que fica. Quer ser? Hã? É a primeira impressão que você mostra. E é muito difícil mudar essa impressão depois. Eu não tinha função. Exatamente. Carol, falando um pouco de trabalho, você falou que você já se achou muito magra. E já aconteceu com você que a Carol trabalha ainda como modelo. Ela está indo para Nova York, né? Que você falou mês que vem. Mês que vem. Desfilar. Agora. Trabalha como modelo e apresentadora, as duas coisas. Você já sofreu, tipo assim, Carol, você engordou. Sim. Carol, você está ficando velha. Não, o problema é que se você começa... É engraçado, aqui no Brasil a gente tem essa coisa modelo magra. Muitos modelos internacionais vieram para o Brasil desfilar de biquíni e foram trucidadas pela mídia porque tinham celulite, Corcova. ou porque não tinham um corpo incrível. A Corcova, a May, se eu não me engano, vários modelos. Assim, a Lia Quebed, que é uma negra incrível, ela não tem corpo de biquíni, mas lá fora ela fazia, né, todos os desfiles de biquíni. E aqui ela era trucidada. Então, a gente é muito mais... A gente exige muito mais das modelos aqui no Brasil, eu acho. Quando você copia e quando você se espelha num tipo de projeto, que no caso que eu acho que a gente se espelha muito lá, Paris, Nova York e tudo, você acaba cobrando muito mais, querendo a perfeição que não existe. E lá fora eu entrava na passarela de biquíni me sentindo super bem. Eu não desfilo no Brasil de biquíni há muito mais tempo, porque eu não tenho corpo nem isso aqui perto de uma Isabel, de uma Gisele, de meninas que têm o corpo perfeito para biquíni, né? De modelo, não falo corpo de mulher. Eu digo mulheres bonitas são totalmente diferentes de modelos bonitas. São dois tipos de coisa. Que o homem não gosta daquela magreza excessiva e tudo mais. Mas a gente cobra muito. Então, já teve vários momentos onde um estilista ou um fotógrafo, a produtora está gordinha, saiu do padrão, e eu me sinto assim. Mas não porque eu me sinto gorda. Eu não me sinto no padrão bacana para estar fotografando. Eu não me mexo da mesma maneira. Eu tenho a real noção do meu corpo daquele jeito que ele era. Mas hoje eu tenho que ver que eu já estou nos 30 anos, eu não tenho mais os 20, que ele mudou e eu tenho que me adequar a isso. Isso é muito difícil você entender como modelo que você mudou. A maneira, se teu corpo deu uma engordadinha, eu não vou poder ter os meus 55 quilos de quando eu tinha 20 anos, que eu vou parecer muito mais velha hoje se eu tiver os meus 55. Mas você tem que se adequar àquilo. E eu não acho errado falarem, ela deu uma engordadinha. Eu dei uma engordadinha para modelo, mas para a vida real estou super bem como mulher. Você tem que saber dividir. Agora, é incrível você ter passado por essa transição sem crise, né? Porque tem muita menina que a gente... teve crise. Claro, né? É normal. Eu acho que qualquer mulher que está mudando de profissão ou que está na sua profissão não está rendendo tanto quanto, você passa por aqueles momentos de parar e pensar, e aí, o que eu vou fazer? Posso ainda continuar? Né, não é tudo um mar de rosas. Você tem que parar e medir e ver se vale a pena. E tentar se vender, porque nós somos um produto, né, e confiar no teu taco e ir adiante. Ou não, ou regredir. Eu acho que é um momento que qualquer mulher passa, que a gente, modelo ou atriz, ninguém passa por esse momento de dificuldade. A gente passa, sim. E nós somos julgadas o tempo todo, tanto no trabalho quanto na rua, porque se você não está vestida adequadamente na maneira que as pessoas te imaginam, não é legal. Poxa, eu pensei que ela andava muito mais bem vestida, ou ela era muito mais da moda. Eu acho que a gente perde essa liberdade. Então, a gente está sendo sempre julgada e constantemente em crises, assim. É difícil olhar no espelho, não se achar feia ou magra ou gorda, não é isso. É falar quem eu sou. Sabe? Porque você se vê naquela revista retratada de uma maneira incrível, maravilhosa, e que você sabe que não é aquilo na vida real. Então, é bem complicado esse momento. Sabe? A Miriam Goldenberg, antropóloga, ontem, um debate super legal aqui, ela falou que no Brasil, mulher com 30 anos já era velha. Porque a mulher no Brasil, o corpo da mulher é a mercadoria dela, né? É isso que eu ia te falar. Eu acho que as europeias têm uma grande vantagem sobre nós. Elas são... Mas ela falou que lá que na Alemanha, ela comparou com a Alemanha e falou que lá dá para ser jovem até os 70. Pois é. Então, estou pensando em mudar para lá. Eu também. Eu já devia ter mudado. Eu também. E eu queria saber, primeiro, assim, duas coisas. O Ronaldo fez um desfile que eu acho que todo mundo, não sei se vocês lembram, o Ronaldo fez um desfile que todo mundo chorou. Vários desfiles dele as pessoas choram mesmo, acontece bastante. Mas teve um desfile que ele botou vários velhinhos para desfilarem na plateia, que as pessoas desabaram. Saíam da sala do desfile, emocionou todo mundo pra caramba. Como que veio essa ideia? E se você esperava que fosse ter esse impacto que a gente lembra dele até hoje, né? Bom, claro que eu não lembrava, não imaginava que fosse causar aquele impacto. Eu sempre me preparo para o pior.
Né? Eu falei, já sei que vão falar, sentimentalismo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas era uma coleção que o objeto de pesquisa era a dramaturgia do espetáculo Giz, do Álvaro Apocalipse. E o tema da dramaturgia desse espetáculo era abandono e desamparo. Então, primeiro eu fiz a trilha, montei a trilha, e eu estava no aeroporto, foi naquela época daquele caos horroroso e tal, eu estava ouvindo a trilha e vendo as pessoas passando, e pessoas normais. Então, quando eu vi aquela coisa de pessoas normais, velhos e crianças, saindo naquele tumulto de aeroporto e ouvindo aquela música, que era um pianão, assim, eu falava assim, gente, espera aí, para tudo. Abandono e desamparo, eu não vou conseguir falar de abandono e desamparo com as modelos, com as meninas lindas, jovens, maravilhosas, né, e no carão e tal. Eu preciso desse extremo de crianças e velhos. Né? Então, e desses velhos, entre aspas, a pessoa mais nova tinha 65 anos e tinha 3 com mais de 90. E tem uma coisa que foi muito legal, porque eu vim para fazer a prova de roupa, e normalmente a gente faz uma prova de roupa, sei lá, marca com modelo de 2 da tarde até 8 da noite, e 3 modelos para cada hora, uma coisa assim. O cast inteiro, os 35 senhores e senhoras, chegaram às 2 horas. E não foram embora mais, entendeu? E eu estava meio que sozinho ali e tal. Aí eu resolvi relaxar, falei, olha, eu vou colocar todo mundo para trabalhar, vocês vão me ajudar a montar o styling desse desfile. Nossa, que demais. E aí foi maravilhoso, e ouvindo as conversas paralelas ali. Então, naquele dia, quando terminou, eu falei, olha, se eu resolvesse não desfilar e parar agora, já teria valido a pena por esse momento. E quando você me pergunta, já me perguntaram, por que você acha que as pessoas choraram? Eu acho que muita gente disse, e isso também nessa experiência no backstage me pegou, de suscitar questões tipo, como eu ando tratando os meus velhos? Ou que velho eu serei? Não é? Porque você nunca está preparado para ser velho. Não é? Você acha que nunca vai chegar. Num desfile, está todo mundo ali brincando de faz de conta de que esse dia não vai chegar. Não vai chegar. Não vai. E mesmo no dia a dia nosso, o legal de ter criança por perto é isso, porque a criança te dá a justa medida que o seu tempo está passando. Né? E eu acho que esse desfile, em 8 minutos, foi o que, de repente, as pessoas pegaram. Só 8 minutos e tanta... É só 8 minutos. E a sua relação com o modelo, isso que a Carol tinha te perguntado, né? Você, na hora que você vai fazer um casting, você prefere vestir uma mulher muito magra para a passarela? Não, mas eu acho até que já houve dias... Agora eu não sei, eu não acompanho os outros desfiles, mas eu acho que as meninas estiveram mais magras. Não, uns 2, 3 anos atrás. Tem umas temporadas que... Porque hoje eu acho que tem uma coisa do extremo, por exemplo. Tem uma época que as meninas estão magras, que nas costas você via aquela coisa dos ossinhos aqui, assim, que isso acabava com qualquer roupa. Eu acho que está tendo uma campanha assim para elas estão mais saúde, saudáveis, né? Elas estão mais saudáveis. Eu prefiro esse lugar mais saudável, e mesmo porque a mulher que eu coloco ali na passarela, ela tem entre 25 e 35 anos. Nossa, isso assim, eu falei, nossa, porque isso para o mundo da moda é velho. Né? Assim, 25, 35 anos, nossa, é muito velho. Isso é velho. 35 anos é passada. Tem que se mudar para a Alemanha. Tem que mudar para a Alemanha, uma desesperada, decadente. É muito engraçado, porque a gente critica muito o meio da moda. O público ele absorve isso também. Quando você coloca uma beleza inalcançável numa passarela, uma mulher incrível, as pessoas elas acabam se identificando com aquilo. É tipo cinemas de Hollywood. Você vê aquelas atrizes maravilhosas e lindas, assim, você quer ser igual. Então, quando você coloca uma mulher que simplesmente está mostrando a roupa do estilista, sem tanta expressão, mas ela está vestindo, mostrando quem ela é, de repente ela não é interessante o suficiente, não é incrível o suficiente, as pessoas não se identificam. Então, até que ponto é culpa do estilista ou de quem está... Do consumidor ou que quer sonhar, que está né? consumindo. De quem é essa culpa? Eu acho que é tanta coisa, é da moda, é da mídia, é do que a gente está vivendo hoje, da sociedade, sabe? Porque eu vejo quando você é muito normal, que não existe o padrão normal, ou é tido como sem graça. Quando você é um pouco grossa, ou quando você é engraçada, ou quando você tem algo diferente, que pode ser do extremo bom ou ruim, é legal, se torna interessante. Então, eu acho que é isso que é bacana de pensar, o que vale hoje. Mas agora tem uma coisa também, Carol, quando eu não desfilei no início desse ano, e foi muito bom no sentido de... Enquanto a gente está no circo da moda, a gente acha que o Brasil inteiro para ver o São Paulo Fashion Week.
que o Brasil inteiro só vai falar sobre aquilo. E ninguém está falando. Né? Teve um dia que eu estava num circo em Belo Horizonte com meus filhos, falei, gente, está acontecendo em São Paulo, que eu estou em outro circo. Então, assim, as pessoas não sabem, ouviam me dar os parabéns pelo meu desfile, entendeu? Que nem tinha acontecido. Mas é interessante isso. Durante o Fashion Week, se você vai... Eu vou para Belém durante o Fashion Week, ninguém está falando no Fashion Week, ninguém sabe que existe. Mas quando você está lá, você acha que é a coisa mais importante do universo. Aí, numa ocasião, eu entrei num táxi, eu estava conversando com uma amiga, e o motorista virou e falou assim, você mexe com desfile? Mexe. Ele falou assim, e aquelas modelos, hein? Eu falei, o que tem? Tem quem coma? E você acha Elas que são tem muito quem coma? magras. Eu falei, ou se tem. Agora, voltando um pouco assim para o tema, esse tema do 38 e tal, eu queria perguntar, Marília, você tem dificuldade para comprar roupa no Brasil? Não. Você acha coisa do seu tamanho que você goste? Não. Ou você acha que é tenho tudo muito para dificuldade, jovem 38? Tenho dificuldade, sim. É muito mais fácil para mim comprar na Europa, comprar quando eu estou viajando, porque, não sei, eu já tenho uma certa idade e não tenho a menor vontade de ser vítima de moda nenhuma nessas alturas da vida, né? Quer ser clássica. Quero. Não careta, mas eu acho que na Europa tem uma escolha muito maior para. E essa mulher. questão do tamanho, você acha que pega também, de não chegar numa loja e não ter um manequim que você quer Claro usar? que pega. Quer dizer, no mundo da moda não tem mesmo, né? Mas eu acho que tem todas as HMs, o Bebê Beautiful, Sim. Big is Beautiful e todas essas coisas, porque eu acho que lá é mais livre, né? Aqui tem uma ditadura maior. Isso que eu queria dizer. Vocês concordam que a ditadura aqui é maior? Como que é? Se você não acha que aqui no Brasil tem uma ditadura maior? Do corpo, se da tem, magreza? Claro. As pessoas têm que ser decepadas para entrar dentro de uma roupa. Exatamente. Não tem a menor dúvida. Gordo aqui é... que gordo? O corpo normal aqui é um pecado. Se você não é né? padrão, você está ferrada, né? Mas, bom, Agora, tem uma coisa, Marília, eu queria fazer uma pergunta para a Marília. Não sei se tem muito a ver com essa história, não, mas, de repente, eu acho que tem. Porque a Marília, o que eu adoro quando eu encontro com ela conta histórias deliciosas do trabalho dela, né, do que nós vimos na televisão, de novela, e que virou ícones, assim, pontos que aí, quando você fala, Marília, quem teve aquela ideia? Ela falou, aquilo foi um erro. Aquilo foi um erro que virou acerto. Aquilo foi uma dificuldade que virou acerto. E eu fiquei pensando assim, gente, e tem... No dia a dia, as pessoas têm tanto medo desse erro, nessa construção do personagem diário, né, que aí fica difícil. Bom, se já não cria roteiro para esses personagens diários, quanto mais construção de personagem. Né? E eu acho delicioso, eu só estou puxando para ela poder soltar alguma história dessas que Olha, que eu são li uma fascinantes. história da Marília muito maravilhosa, hoje que eu estava fazendo a pesquisa. Meu Deus. Que é, assim, eu achei muito libertária, de verdade. Eu acho que é falar de moda como libertação de uma maneira muito maluca. Que a primeira vez que você vestiu alguém foi o seu pai, no caixão. Foi. E que você tirou o terno e botou uma calça jeans, pelo amor de Deus, conta essa história. Não é uma história muito alegre, mas é uma história bonita. que é bem bonita, eu acho. É porque quando meu pai morreu prematuramente, eu era muito jovem e ele também, eu vi que eles botaram um terno com gravata no meu pai. E eu falei, não, meu pai era uma pessoa mais libertária que eu já encontrei na minha existência. E não era justo, uma pessoa que usava jeans nos anos 50, que usava esse tipo de camiseta, que usava espadrille. Não é possível que ele gostasse de ver um terno escuro com ele, que estava com muito mais de coveiro, cara de coveiro, do que cara de elegante, como ele era. Ele tinha mania de roupa, tinha mania... Então, eu pedi licença e fiz meu primeiro trabalho de figurino, realmente. Eu vesti ele como eu achei que daria prazer a ele, sem o menor preconceito, ele está vivo ou está morto. É linda essa história. E eu acho que nessa hora a gente vê o quanto a moda é importante, né? Não é uma brincadeira, não é uma bobagem. Né? Sem dúvida nenhuma, ele estava irreconhecível. Uma pessoa que sempre pregou uma liberdade total, ele não podia estar exprimido num terno preto para sei lá para quê, para virar um outro personagem que ele não era. Exatamente, morrer encenando um personagem que não condizia, né, com a Então, eu pessoa acho que eu tive certeza que eu gostava da minha profissão, né? Que aí, na verdade, não é a moda, é a roupa como escrita, né? Que é aquilo que a gente estava dizendo anteriormente, porque tem a coisa da moda, modinha e tudo, mas é a roupa como escrita, que é o seu trabalho.
Exatamente. Né? Agora, a gente estava falando da importância da feira e da moda e do desfile. O meu veículo é o contrário. O meu veículo me leva à loucura, porque ele me leva a uma popularidade excessiva. Eu também tenho que ficar em casa pensando quem sou eu? Será que eu sou essa cocada toda que me disseram? Porque a invasão de domicílio, que é uma novela da Globo, quando atinge esse sucesso, por exemplo, da Carminha, é uma coisa louca. Eu não consegui deixar de fazer análise até hoje por causa disso, acredita? Porque pelo menos naquela horinha ali eu tenho que saber quem sou eu. Porque é muito incenso, né? É muita loucura. Imagina a pessoa que representa a Carminha. Eu só visto ela, né? No caso, nem sou eu. Mas eu nunca virei Gabriela, nunca virei... Eu não sou atriz. Mas o reflexo disso da minha vida... Como é que é ver as coisas na rua, né? Porque você vê isso com muita força, né? Muito mais que o estilista, né? Porque você vê isso em massa, né? Que a gente estava falando da minha dancindez lá, que eu tinha, todo mundo que tem 40 anos tinha. E que eu proibi das minhas filhas usarem. Ela inventou e proibiu as filhas de usarem. Não, era uma coisa na minha cabeça inconcebível. As crianças não podiam usar. Quem usava era a Sônia Braga, que era louca na novela, mas não na minha casa. Marília, mas assim, dentro disso aí, qual o personagem que você fez e que você fala assim, eu ajudei a libertar uma população ou várias pessoas com essa ou com aquela peça? Olha, isso aí foi a Júlia em Dancing Days? A Júlia foi uma loucura, porque a Júlia eu vi como realmente a televisão tem um lado democrático maior do que tudo, né? Porque não havia censura. Ronaldo, eu via velhas, muito velhas, todas vestidas de lamatos no centro da cidade, Júlia com aquela meinha. para quem é muito jovem. Tá. Era uma meinha de lurex, listadinha, com uma sandália dourada, que a Sônia Braga, que era a heroína mor dessa novela, usava. E isso virou uma mania no Rio de Janeiro, acho que no Brasil todo. No Brasil todo. E as pessoas não tinham critério. Aí eu vi que as pessoas realmente não tinham critério. Eu não tinha feito aquilo para criança, eu não tinha feito aquilo para velho, entendeu? Eu tinha feito aquilo para uma novela. Mas aí você vê o povo da moda vestindo até Sim. hoje, né, se inspirando nas novelas. É isso que eu acho engraçado, que o que é brega vira bacana, vira moderno. Qual é o ponto certo disso? Então, entendeu? agora você está vendo como é que a gente tem que né? A gente tem que ficar muito atento para não achar que a gente é o Pigmalião das pessoas, né? Porque é um poder muito grande, porque o que ele inventa pode virar moda amanhã através de mim. Porque se eu boto numa pessoa, boto a Sueli vestida com uma roupa tua, pronto, entendeu? E quando você, Ronaldo, sentiu que você tinha esse poder que você a mesma pergunta que você fez para ela, uma hora que você fez um desfile que você falou, nossa, agora eu fiz diferença. E eu quebrei tudo. Eu não senti isso ainda, não. Não? Que bom que você continua a desfilar. Não fez diferença nenhuma, não. É bom que você continue a desfilar. Ô, Carol, e você desfila muito para Neon, onde você faz um trabalho muito autoral. Isso também te mudou e fez você ver a moda de uma outra maneira? O que eu acho interessante aqui do Brasil é que existem os estilistas que fazem como arte, existe aquele que faz para vender e existe aquele que... para os dois, né, que consegue linkar os dois. E a Neon, assim como o Ronaldo, também é uma coisa muito autoral, que você tem que saber o porquê de você estar vestindo aquela roupa, que ano que ele está homenageando, quem ele está homenageando, quem é a pessoa, porquê daquela música. Eu acho que a gente se envolve muito mais. E a modelo, a gente tem a tendência a não ser necessária, além de como um cabide, realmente. Então, a partir do momento que você é necessária para expressar uma ideia de um estilista, é muito mais bacana. Então, na Neon, a gente entra fazendo parte do contexto, sabendo o porquê daquela roupa, sabendo o material, do corte, uma história toda, quase que como um personagem. Então, por 8 minutos, a gente tem o direito de ser uma Carminha da vida. Exatamente. Então, isso é muito legal. Eu acho que quanto mais a gente fizer parte desse meio, mais o trabalho fica diferenciado. Você vê uma beleza maior. Um amor. Exatamente. A gente sente, a gente sai do desfile da Neon ou do Ronaldo chorando por isso, porque todo mundo exerceu um trabalho. Quando você fala que levou no backstage aquelas pessoas e elas também te ajudaram, eu acho que isso te dá uma importância. Se der errado, é culpa minha também. Então, a gente está lá junto com o Dudu e com a Rita para fazer dar certo, sabe?
Eu acho que isso falta, essa troca. Hoje em dia, num trabalho, num estúdio fotográfico, a gente tem direito de optar mais, até uma new face. Eu acho que isso está trazendo uma melhoria. A new face também pode falar. Também pode falar. Eu acho que a gente está conseguindo falar mais. A gente faz parte daquele grupo. Porque antigamente nós éramos as roupas, sem a importância que a roupa tem, sabe? Eu acho que era quase isso. Hoje em dia a gente tem... O Alcino Leite Neto, né, nosso ídolo e jornalista, ele tem uma frase que, quando ele começou a trabalhar com a moda, ele virou um dia e falou, gente, as modelos são o proletariado da moda. Como assim? Ele falou, não, isso aqui é dividido por castas e elas são as operárias. Você concorda, Carol? Não, e hoje, eu acho que hoje em dia está mudando, mas, infelizmente, também por um lado muito de imagem. A modelo, ela também não pode... para mim, né, eu não acho que é o que está acontecendo hoje. A gente não pode se sobressair além da roupa, além do estilista. Eu acho que tem que trabalhar como um contexto. Mas parece que você precisa daquele algo a mais, da história da mídia, de criar um porquê, de criar para fazer sucesso. Eu acho que o trabalho da modelo é fazer sucesso junto com o grupo e se satisfazer com isso. Você não precisa se sobressair porque tem o corpo mais escultural do mundo. Sempre num Fashion Week tem o corpo da estação, o cabelo da estação. Você não pode ser uma modelo que desfilou super bem para tal estilista que fez uma roupa. É um conjunto. Sempre tem que ter uma fofoca, né? Vamos levar. E eu acho que isso acaba denegrindo um pouco a imagem da gente como produto. A gente pode representar vários produtos, mas sem se comprometer com aquilo, né? A sua ídola chegou, Carol. Chegou. A Carol está aqui. Bem-vinda, Gabi. A Carol está aqui desde antes de começar, falando a seguinte coisa. Eu quero fazer uma pergunta para a Gabi Amarantos, eu quero fazer uma pergunta para a Gabi Amarantos. Então, vamos quebrar o protocolo e deixar a Carol terminar com a Carol fazendo uma pergunta para a Gabi Amarantos. Que ela grita de lá. Faz. Gabi, então, eu estava lendo a TPM desse mês, com licença, e aí você fala que sofreu muito na infância em Belém, porque era gordinha e tinha que diminuir. Eu sofri o teu inverso. Né? Eu botava muita calça, eu ia com a mochila cobrindo a bunda, porque era legal quem tinha bunda. E, de repente, você tinha e não era legal. E aí? Será que não é uma encarnação nossa? E não da sociedade, assim, da história? Eu queria te perguntar Oi, isso. gente, boa tarde. Já cheguei assim me sentindo causando. Né? Mas causou. Foi Já verdade, causei, causou né? mesmo. Ai, gente, em primeiro lugar, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz com a ousadia da revista de me convidar para fazer essa capa. Tenho recebido depoimentos de mulheres assim que ficaram muito felizes de tudo isso que está acontecendo, né, dessa valorização, porque o título é bem provocativo, né? Eu não visto 38, e daí? Eu não sou contra quem veste 38, eu sou contra quem é infeliz por conta das imposições da sociedade. Eu acho que existe, sim, Carol, essa coisa da sociedade, da mídia, mas também existe uma encarnação nossa de achar que nunca está bem, que tem que perder 3 quilos ou que tem que engordar 3 quilos. E o meu remédio foi a maternidade. Depois que eu virei mãe, assim, fiquei me achando a mulher mais linda, gostosa do mundo. E o meu filho diz, mãe, você está linda, e eu me sinto linda. E isso passa para as pessoas sentem que isso é de verdade. Você não está falando só isso da boca para fora. Então, acho que o mais importante de tudo é você se aceitar, você ser feliz consigo, com o seu corpo. Aí todo mundo vai ver que você é feliz, todo mundo vai ser feliz. É isso aí. Eu acho... Vou ficar aqui, Eu acho gente. interessante. Gente, a Gabi isso. vai falar depois, eu já roubei um pouco do texto que ela vai dar. E o tempo está acabando. Dá para abrir para pergunta? 2 perguntas, eu vou copiar o Fernando Luna, que ontem ele falou que não vale o louco de palestra. Eu adorei esse termo, que o louco de palestra é aquela pessoa que pega o microfone e começa a falar, eu acho que está tudo errado, que é corrupção em Brasília. Então, tem que ser pergunta meio rápida. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Como que a gente chega ao microfone? Oi, eu queria fazer uma pergunta para o Ronaldo e outra para a Marília. É rapidinho. Para o Ronaldo, em relação às modelos, essa quebra de paradigma que você teve de colocar gente mais velha e até de abolir em algum desfile, um desfile seu, pelo menos, as modelos, você pensa em fazer a mesma coisa como a revista TPM está fazendo, de colocar tamanhos grande, extra grande, ou
enfim, alguma coisa muito fora do padrão. E para Marília, é uma curiosidade que eu tenho. Em relação à novela, você vê que tem a moda da Suelen, da Carminha, das mulheres do Cadinho, até a mãe Lucinda caracterizada. No entanto, a Nina é aquela coisa muito, digamos, sem expressão. Isso é proposital? Você colocar só uma saia, uma calça jeans, uma camiseta e só o uniforme? Porque é a coisa mais sem graça que eu já vi numa personagem, entendeu? Ela não... parece que a roupa não pode atrapalhar esta personagem. Bom, evidente, em primeiro lugar, não sou eu que faço a Vida Brasil. Por acaso, a Marie Salles trabalhou comigo anos, é uma pessoa extremamente talentosa e está fazendo um lindo trabalho numa carreira solo. E a minha impressão é que é um pedido da direção, que a Nina fosse exatamente aquilo, assexuada, em primeiro lugar. Você não sabe muito se ela é menino ou menina, quando ela pega aquela moto assim, vira franguinho da sadia. E aquele despojamento, aquela antimoda, eu acho que é uma viagem dele, que realmente eu não sei muito bem como te explicar. Só posso atribuir a isso, porque nada explica dela não ter uma tendência, como a Carminha tem toda, né? Carminha é uma mulher da Barra da Tijuca, aspirando a Miami. E a nossa Nina, eu acho que a Nina é uma pessoa, talvez, que não queira aparecer de jeito nenhum, né? Isso, se for isso, é uma coisa bem bolada, né? Ela precisa ser uma sombra, né? Bom, você perguntou o que mesmo? Desculpa. Esse eu negócio... acho que te atropelei, não? Não. É porque eu fiquei prestando atenção aqui na história. Se essa história de ter rompido o paradigma é uma coisa que eu já tinha feito antes, não? Não, se você planejava usar modelos plus size. Tá. Bom, onde eu me sentia à vontade para fazer, porque eu já tinha esse cliente na loja, eu tenho esse cliente no meu universo. Né? Quando eu fiz a coleção do Drummond, falar rapidinho, quando eu fiz a coleção do Drummond, essa coleção trouxe para dentro da loja pessoas mais velhas. Mulheres que diziam que, quando elas escreviam alguma coisa de amor, quando elas eram jovens, elas escreviam sobre Drummond. E teve uma que entrou para comprar uma roupa para a neta e saiu com sacolada para ela. Ela falou, menti, porque geralmente eu entro em lojas e a pessoa já virava para mim no shopping e falava assim, não, aqui é uma loja de roupa jovem, quando pediu o tamanho. E ela entrou, encontrou, e esse cliente entrou e não saiu nunca mais. Né? Então, eu já tinha esse casting, eu já tinha esse universo de velho, de gordo, o que for. Gente, infelizmente, a gente vai ter que acabar, porque o tempo já deu, já passou, foi rápido. A gente queria agradecer, tipo assim, sem palavras, Marília, Carol e Ronaldo, em nome da TPM, de todo mundo, que vocês são pessoas que a gente admira muito, e acho que a gente tem um monte de coisa para pensar aqui, que moda pode ser liberdade, é uma conclusão que dá para chegar fácil.